Hoje eu vou falar sobre a aprendizagem baseada em equipes, que é o TBL, e essa é uma prática bem comum nos dias de hoje, em universidades, inclusive no exterior, que é onde ela foi desenvolvida, e é muito importante para o desenvolvimento pessoal e para o trabalho em equipe. Aproveite para assistir outros vídeos da saúde e dicas de estudo e se inscreva no meu canal, pois todas as semanas terão assuntos interessantes. A sigla TBL quer dizer Team Based Learning e se baseia no aprendizado coletivo através da formação de times para incentivar a construção do conhecimento. E essa metodologia foi desenvolvida nos anos 1970 pelo professor Larry Michelson, da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. E o método TBL é utilizado da educação básica ao ensino superior. Essa metodologia requer 3 mudanças importantes em relação às abordagens tradicionais de ensino. A primeira delas é que o objetivo do aprendizado é ampliado, passando da memorização de conceitos-chave para a compreensão de como eles são aplicados em situações problema reais. A segunda é o papel do professor em sala de aula, que passa do centro do processo de ensino-aprendizagem e se torna um mediador do conhecimento e gerenciador dos grupos. A terceira é que os estudantes se tornam responsáveis pelo seu próprio aprendizado, trabalhando de maneira colaborativa. Se você está assistindo até agora, é nesse momento que você vai pegar a parte legal da história, porque eu vou dar exemplos da minha faculdade, que eu passei por atividades de TBL, e existem várias maneiras de você ser avaliado pelo método de TBL. E uma delas é a chamada aula invertida. O professor ele está dando uma aula sobre determinado assunto e ele fala para os alunos que na outra semana vai ter uma atividade valendo nota com metodologia TBL. Aí ele escolhe um assunto daquela disciplina, pede para você ler um livro ou determinado capítulo do livro, e você tem que estudar sozinho, sem ter a aula. E na outra semana ele dá essa atividade individual, uma parte individual e outra em grupo, e depois discute essas questões. Então é uma metodologia que força o aluno a ter um estudo prévio, sem a necessidade do professor ter que dar aula, e incentiva ele a ser autodidata. E ao mesmo tempo, aqueles alunos que não estudam e não se dedicam previamente, eles não conseguem tirar uma boa nota, principalmente na parte individual, porque a parte em grupo ele vai ter a ajuda dos outros colegas, né? E geralmente também o peso dessas questões é diferente. Na parte individual, geralmente o professor coloca as questões valendo mais, e na parte do coletivo são as mesmas questões, só que elas valem menos. Outra maneira que os docentes podem aplicar a metodologia TBL, eu passei há pouco tempo, foi a avaliação. E ela foi feita na metodologia TBL, só que de uma maneira diferente, né? Porque não foi aula invertida. Foram os assuntos que o professor deu em aula, que caem em prova, normalmente, só que com a diferença que teria uma parte da prova individual, os testes individuais, depois os mesmos testes em grupo, e depois ainda tivemos casos clínicos que foram feitos em grupo. E a parte individual, as questões objetivas, elas tinham um peso maior do que as que foram feitas em grupo. E também foi uma maneira de estimular a aprendizagem em equipe
E também, né, tem o lado ruim, né, porque acaba ajudando aqueles alunos que não se dedicaram muito, né, a parte em grupo. Porque a parte dos casos clínicos também teve um valor considerável. Então, se tivesse algum colega no grupo que entendesse mais do assunto, que tivesse estudado mais, iria beneficiar o grupo, né? E os outros integrantes também iam tirar uma nota boa. E essa metodologia de ensino, ela ajuda o aluno, auxilia a mostrar o que é a pressão do dia a dia, né? No caso de vestibulares e concursos, que ele tem tempo para responder as questões e geralmente é com tempo. Então, acabou o tempo, o professor ele pede para entregar o gabarito, entregar a prova. Então, essa é a diferença, né? Às vezes as questões não têm muita complexidade por ter um tempo baixo, mas o controle do nervosismo é muito importante nesse momento. Senão, mesmo o aluno tendo conhecimento do assunto, ele não consegue ir bem nas questões. Embora essa metodologia tenha prós e contras, como eu disse, ela traz benefícios difíceis de serem alcançados em modelos tradicionais de ensino, porque o professor ele sempre foi levado em conta como o entendedor do assunto, o dominador, né, daquele assunto, como se ele precisasse passar aquele conhecimento para o aluno e o aluno absorver aquilo. Essa aprendizagem, ela incentiva que o aluno seja autodidata e ele traga conhecimentos antes mesmo do professor trazer. Então é muito interessante porque desenvolve, força o aluno a estudar e os principais benefícios são vários, como o desenvolvimento de habilidades cognitivas de alto nível, o suporte social e redução de desigualdade entre os alunos, né? Porque aquele aluno que tem mais dificuldade ele é ajudado por outros alunos do grupo. Há também um desenvolvimento de habilidades socioemocionais e interpessoais e a formação de um corpo docente entusiasmado, porque ele vê que o aluno ele se dedica, né? Quando ele se dedica, e ele também tem um conhecimento para apresentar, ele também tem bons desempenhos nas atividades, então isso é muito importante. Para concluir, a metodologia TBL é uma estratégia embasada em princípios coletivos que consideram o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e ela está intimamente ligada às novas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular. A TBL é diferente de trabalhos em grupo tradicionais, porque ela segue uma estrutura de ensino pensada estrategicamente para valorizar as habilidades interpessoais. E ela traz aprendizagem baseada em equipes para a sala de aula, o que contribui para a reflexão e motivação dos alunos em direção ao ensino ativo e os coloca no centro do processo educacional. Se você gostou do vídeo, principalmente se você é estudante, aproveite para compartilhar com seus colegas, pois essa é uma realidade de hoje e essa metodologia ela está na educação e é muito importante que você crie o hábito da leitura, porque é uma metodologia que exige bastante, você precisa ter um conhecimento prévio da disciplina para realizar as provas ou atividades propostas. E aproveite para assistir outros vídeos aqui no canal, que eu acho que você vai gostar bastante. Tem dicas de estudo, vídeos da saúde todas as semanas. E também acesse o meu Instagram, porque lá tem postagens e eu também vou colocar enquetes nos históricos de vídeos que você gostaria aqui no canal. Até mais!